Na sociedade em que vivemos, a comunicação é a principal forma de interagir, expor, falar o que pensa, o que quer. Porém, boa parte dos conflitos que temos com outras pessoas podem ser causados mais pela forma como expomos nossas ideias do que propriamente pelas diferenças de opinião. No vídeo de hoje, vamos falar a respeito da comunicação não violenta. Você sabe o que isso significa? E qual a melhor forma de utilizá-la na sala de aula? Fique comigo até o final desse vídeo que eu vou contar tudo para vocês. Olá, seja bem-vindo ao canal Momento Educação. Hoje eu estou um pouco rouca, mas estou aqui para mostrar um novo conteúdo. Sou a professora Darlene, mas antes de dar início, já peço que se inscrevam no canal, deixem o like e compartilhem esse vídeo com mais educadores. Quero iniciar o vídeo de hoje, o tema, com uma frase dita por Riobaldo, que é um personagem do livro Grande Sertão Veredas, obra de Guimarães Rosa. Amigo, para mim, é assim, uma pessoa que a gente gosta de conversar de igual para igual, desarmado. Parando para analisar essa frase, o que podemos entender por falar desarmado? Para que vocês entendam, vou explicar com uma história. Era uma vez dois irmãos que não se entendiam, brigavam por tudo sempre. Essa atitude era visível para qualquer pessoa que os observassem, pois eles apenas se julgavam, nunca se respeitavam. Até que um dia brigaram muito pesado, feio mesmo, mas tudo isso por falta de comunicação. Um não soube expressar o que queria e o outro não sabia qual era a necessidade. O que fazia ambos ter aquela atitude. Depois dessa briga, esses irmãos ficaram muito tempo sem se falar. Até que um dia resolveram conversar e descobriram que muitas vezes o que ficava claro e entendido para um, para o outro não. Então, por isso que sempre brigavam. Trazendo essa história para os dias atuais, muitas vezes achamos que as pessoas ao nosso redor, nosso convívio, sabem o que estamos sentindo, vivendo, passando. Mas na prática, não é assim. Precisamos falar e entender nossos sentimentos e a necessidade do próximo. Trazendo essa realidade para a sala de aula, imagine aquela aula top. Você planejou, trouxe diversos recursos para aprimorá-la, organizou brincadeiras para torná-la mais divertida e prazerosa. E quando você entra na sala, toda entusiasmada, um aluno já inicia a briga com outro por causa de lugar. Outros alunos entram na sala correndo, brincando de pega-pega entre as carteiras. Algumas alunas sentam próximas para começar a trocar adesivos de caderno. Nesse momento, você entra em desespero. Para e se pergunta, o que eu faço agora? Esses alunos não me respeitam, estão quebrando todas as regras da sala, da escola, do universo. Eu não vou conseguir dar a aula. Ai, infelizmente, tudo o que planejei não vou conseguir passar para eles, pois vou ter que parar para organizá-los, dar bronca. E a minha aula, que era lúdica, agora vai ser uma aula só de conversação. Falando no modo pejorativo, você toma um banho de água fria. Qual lição nós, educadores, tiramos desse exemplo? Que é algo provável de vir a acontecer ou até que já aconteceu com algum professor. Primeiro, temos que ter em mente que os alunos não têm a mesma expectativa que a nossa, o que gera prejuízo para ambos. Para o professor que perdeu seu entusiasmo e às vezes não se imagina planejando uma super aula, pois nunca vai dar certo, e aos alunos que vão perder essa super aula e vão continuar diariamente da forma tradicional de ter as aulas, aquela aula arroz com feijão.
Todas essas frustrações são sinais de uma má comunicação, pois para resolver a situação do exemplo, provavelmente você vai gritar, dependendo do aluno, vai te faltar com respeito através de xingamentos, ou tem aqueles que ficarão assustados com aquele cenário de bagunça e vão iniciar uma crise de choro. Pronto, agora sim o caos da sua aula foi instaurado. Bom, então, com o exemplo da história dos irmãos e da sala de aula, eu quero apresentar uma ferramenta que vai ajudar muito você, educador, a se comunicar nas suas aulas. A CNV, isso mesmo, é uma sigla, Comunicação Não Violenta. Este é um método comunicativo desenvolvido pelo psicólogo norte-americano Marshall Rosenberg. Ele substitui nossos padrões velhos de defesa, recuo ou ataque diante de julgamentos e críticas, a partir de uma longa experiência prática como mediador de conflitos. Desse modo, cada pessoa que esteja disposta a tentar haver uma forma de comunicação pode promover mudanças ao seu redor, através de atos de acolhimento das necessidades do outro, da percepção de que ele está comunicando através da agressividade, do cinismo e até da indiferença. Ninguém gosta de estar em constante atrito com os outros, principalmente nossos alunos que estão juntos comigo, com você diariamente. Educador, se você passa por essa dificuldade, seja de forma esporádica ou quase diária, antes de pedir as contas da escola ou trocar de turma, que o problema uma hora ou outra vai aparecer novamente, utilize 4 componentes básicos que guiam a CNV: observação, sentimento, necessidade e pedido. Iniciando com a observação, as observações são isentas de qualquer tipo de julgamento e devem ser as mais precisas possíveis, ou seja, deve-se evitar generalizações estáticas, transformando algo momentâneo em uma característica física. E como é isso na prática? Vamos a um exemplo. Tiago é um aluno problemático. Nesse caso, deveria ser substituído por Tiago, às vezes tem um comportamento agressivo e isso pode causar problemas. Então, em vez de você colocar aquele adjetivo fixo, você colocar aquela frase que há uma solução. Entrando na parte de sentimento, precisamos falar como nos sentimos e isso pode ser mais complicado do que parece. Na verdade, nós não estamos acostumados a expressar nossos sentimentos de maneira clara por diversos motivos, seja por medo da exposição ou até por qualquer outro. Para entendermos melhor a afirmação acima, vamos a um exemplo prático. Joãozinho diz que não quer participar da aula de educação física, porque sempre não, ele se sente um mau jogador. Mas qual é o sentimento nessa frase? Mau jogador. Certamente não é um sentimento. O que ele sente na verdade? O que será que o faz se sentir triste? O que faz ele se sentir desapontado, frustrado, excluído? Distinguir com clareza o que sentimos é essencial para a comunicação não violenta. E você vai ajudar o seu aluno nessa dificuldade, através do sentimento. Temos também a necessidade. Devemos ter consciência de que os outros fazem ou dizem pode ser um estímulo, mas nunca a causa dos nossos sentimentos. Os nossos sentimentos são resultados de como recebemos as ações alheias. Para isso, a CNV propõe que escutemos os nossos próprios sentimentos e necessidades, ou os sentimentos e necessidades dos outros. Quais são os desejos, expectativas, esperanças e necessidades que não foram atendidos, mas a pessoa necessita que seja.
A partir do momento em que as pessoas começam a identificar e conversar sobre o que de fato precisam, de forma clara e desassociada de culpa e julgamento, é mais provável que comecem a trabalhar em maneira de solucionar problemas e atender suas necessidades. Como forma de pedido. Após identificarmos uma necessidade, nós podemos realizar um pedido que enriqueça nossas vidas. Um pedido não pode ser confundido com uma exigência. Por exemplo, quando dizemos, nós ficamos tristes porque você tira notas ruins na escola. Como seria possível transformar essa necessidade em um pedido claro? Que tal? Nós reparamos que suas notas na escola não estão muito boas. Você poderia nos dizer se existe algum problema que está afetando o seu desempenho escolar? Olha só como soa melhor, como soa mais prazeroso até para quem vai ouvir isso. Então é dessa maneira, é usando esses 4 pilares que nós vamos conseguir essa comunicação não violenta. Agora, que aprendemos como agir de acordo com a CNV, temos que tomar cuidado e não agirmos errado. Como, por exemplo, nós podemos sim agir de forma errada se a gente não se atentar. Por mais que o uso da CVC nos leve a compreender os outros, é importante não confundir com a permissividade. É importante intervirmos em situações de conflito ou de comportamento perturbador. Em um ambiente escolar, com práticas como bullying, por vezes até mesmo onde agressões físicas ocorrem, a intervenção, é ainda mais importante. E é justamente durante a intervenção que a comunicação não violenta entrará em ação, utilizando aquela intervenção de acordo com os 4 pilares. Comunicação não violenta para as crianças, que é o nosso foco. Quando pensamos em uma comunicação entre pessoas, pensamos em algo dinâmico, de fácil compreensão, mas sabemos que na prática ela pode ser desafiadora. Como então passar algo que pode ser difícil até mesmo para adultos eu transmitir a uma criança? Basta termos em mente que comunicação não violenta deve ser entendida como mais do que apenas um método comunicativo. Ela é uma maneira de enxergar a vida e as relações entre humanos por meio da empatia e da compaixão. E aprender a olhar para dentro de si e para outro com novos olhos. Isso pode ser feito reforçando valores como aprender a ouvir o outro. Isso pode ser trabalhado com atividades em duplas e em grupos. Ao propor temas ou assuntos de interesses dos pequenos, gente, tem uma escola aqui perto de casa e agora é a saída dos alunos. A gente está falando de uma comunicação não violenta, então vamos manter a calma e entender porque eles estão eufóricos indo embora. Por quê? Porque acabou a aula, eles querem ir para casa e aí fica um pouco essa baguncinha e a gente aguarda para retomar no vídeo, não tem problema. Aprender a ouvir o outro. Isso pode ser trabalhado com atividades em duplas ou em grupos. Ao propor temas ou assuntos de interesse dos pequenos, pode ser jogos eletrônicos, desenhos, brincadeiras. É provável que eles queiram falar. Dentro dessa dinâmica, o educador pode fazer a mediação e conceder a palavra para o aluno, um de cada vez. Os que estão ouvindo não podem interromper até que o outro tenha terminado. Nesse momento, é importante que todos demonstrem que realmente ouviram. Nada mais é que aquelas regras básicas da sala de aula.
Quando a prof fala, o aluno ouve, levanta a mão, isso faz parte da comunicação não violenta, para um não ficar atropelando o outro e ninguém consegue entender nada do que foi dito. O que eu quero que vocês entendam com esse vídeo? Que a comunicação não violenta é, em essência, uma forma de nos conectarmos com os outros e de os respeitarmos, independente do que sejam. Ensinar esse entendimento ainda na infância certamente fará com que as crianças se relacionem melhor no presente e também carreguem essa compreensão para o futuro. Vamos começar desde já? Hoje eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!